bem-vindo a mais um momento do nosso curso de consciência vocal. Hoje quero trazer para vocês a proposta da gente entender o que a gente aprende com uma aula de técnica vocal. Quais são as partes de uma aula de técnica vocal? O que eu preciso trabalhar dentro de uma aula de técnica vocal? Então, eu queria que você entendesse como que funciona, porque quando eu procuro um profissional de voz, ou um professor de técnica, ou um fonoaudiólogo, por que ele trabalha dessa forma comigo? Por que ele está me pedindo para fazer isso? Por que isso é importante? Então, eu queria mostrar para vocês primeiro uma lógica, baseado, por exemplo, na sequência de aulas que eu dou. Então, quando eu trabalho com o meu aluno, tanto presencial quanto o aluno online, de técnica vocal, eu trabalho a aula com uma certa lógica. Eu queria apresentar para vocês hoje essa lógica, para que você possa entender como que funciona. Bom, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar com a nossa voz é o nosso corpo. O nosso instrumento, ele não funciona sozinho, só a garganta, só a boca. A minha voz é resultado de toda a minha composição estrutural. Então, se você for parar para pensar, se eu estou triste, eu passo isso para minha voz. Se eu estou desanimado, se eu estou com dor, às vezes, quantas vezes que eu já tive que fazer evento onde eu não estava bem, com algum problema, às vezes até uma rouquidãozinha, ou uma dor de cabeça, um mal-estar, e era contrato, você tem que ir, isso tudo vai interferir na sua voz? Vai. Então, toda aula de técnica vocal, ela vai começar com o tratamento do corpo. E quando a gente fala no corpo, a gente trabalha duas coisas importantes no corpo. Primeiro, um relaxamento, quer dizer, eu tenho que me preparar para aquela aula, eu tenho que me preparar para aquele show. Chegar correndo num show e entrar no palco sem ter pelo menos alguns minutinhos de preparo físico seu, é difícil, é complicado. Fazer uma aula de técnica vocal sem estar com o meu corpo preparado para aquilo, eu não vou ter todos os resultados que eu queria. Fazendo os exercícios aí na sua casa, sem você parar e falar, agora eu vou trabalhar, eu vou fazer o exercício. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é esse trabalho com o corpo voltado para uma atenção e uma concentração do que eu vou fazer. Eu não posso estar aqui agora produzindo essa videoaula para você pensando na cozinha que eu tenho que arrumar, pensando no almoço que eu tenho que fazer. Então, a primeira coisa que eu preciso trabalhar é essa atenção e concentração no que eu vou fazer agora. E aí, eu vou trazer isso para o meu corpo. Porque eu vou começar a me relaxar, relaxar os músculos, relaxar o rosto. Vocês imaginam que quando a gente tem aquelas dores nas costas aqui, e que às vezes a gente procura até um terapeuta, fazer uma massagem, e aí pega, dá aquela dor, o que está acontecendo aqui? Eu tenho energia circulando no meu corpo e essa energia parou aqui. Porque eu estou preocupada, porque eu estou tensa, porque eu estou carregando o mundo nas costas, ou ela parou aqui, porque eu estou engolindo muito sapo. Então, o que acontece? A energia está parada. O canto, se o nosso corpo tem a energia circulando, ele sai muito melhor, sai muito mais fácil. A voz, né? Vamos pensar na voz, ela sai melhor. Então, a gente faz relaxamento. Toda aula de técnica vocal é importante que ela comece com relaxamento. Para quê? Para que você comece a fazer a energia circular no seu corpo. Essa energia que eu trouxe para cá, que está acumulada aqui, que às vezes eu tenho que fazer a massagem, contratar até um profissional para desfazer o nó que a gente está com ela aqui, essa energia aqui, se ela estiver distribuída, ela vai propiciar a minha produção vocal melhor. Então, ir para uma sala de aula nervoso, tenso, me faz desgastar mais a voz. Olha que doido. Então, esse cuidado com concentração, atenção, com relaxamento. E depois que a gente relaxou, a gente faz um alongamento e um aquecimento corporal. Por quê? Porque eu vou acordar meu maxilar, acordar minha língua,
acordar os meus lábios, acordar meus ombros. Aí, no caso da técnica vocal, a gente trabalha com a musculatura, com as partes do nosso corpo que a gente vai usar efetivamente para falar ou para cantar. E aí a gente faz um alongamento, né, para preparar para ser usado. Então, se o professor, se o cantor faz esse alongamento antes de entrar na sala de aula, faz essa preparação antes de subir no palco, ele vai estar mais livre para produzir melhor a sua voz. Então, esse é sempre o primeiro momento de uma aula de técnica vocal. O professor chega, se coloca com o aluno e trabalha com o aluno essa preparação de corpo. Para quê? Para melhorar a produção vocal desse aluno. Depois que esse aluno se preparou, a gente vai trabalhar os exercícios que são a base da voz. Que a voz, ela é resultado da nossa respiração. Mais especificamente, da nossa expiração. É quando eu solto o ar que a voz surge. E aí, eu preciso trabalhar exercícios que melhorem a minha respiração. Porque quanto melhor está a minha respiração, melhor está a minha produção vocal. E pasmem vocês, a gente tem a respiração mais maluca do mundo. Vocês vão ver isso mais pra frente. Mas quando a gente nasce, se você pegar um neném recém-nascido e observar ele no berço, ele está respirando pela barriga. A barriguinha dele abre e fecha, abre e fecha. À medida que a gente vai crescendo, endireitando o corpo, aprendendo a andar, o que acontece? A gente traz essa respiração da barriga para o peito, para os ombros, porque aí a gente usa a respiração assim, para respirar o mais rápido possível para a gente não ficar sem ar. Porque a respiração, até então, ela é um processo que a gente não para pensar que tem que respirar. A gente respira. Né? O cérebro está comandando isso. E aí a gente inverte esse processo respiratório e aí essa inversão é prejudicial para a produção vocal. Porque a respiração correta, ela tinha que estar lá, na barriga, na região, né, na parte inferior do nosso corpo. A gente nasce certo e se estraga. Então, toda aula de técnica vocal precisa de um momento para que a gente trabalhe com essa respiração e traga para nós essa respiração inferior, que é a melhor para dar mais qualidade para a voz. Depois que eu trabalhei com a respiração, eu preciso trabalhar com a minha dicção e articulação. Porque se eu falo rápido demais, se eu falo embolado, se eu não consigo pronunciar corretamente as letras, né, consoantes e vogais, o que acontece? Eu posso não ser clara. As pessoas podem me ouvir e não entender direito o que eu estou falando. E você vai perceber que às vezes a gente já pegou tanta música que a gente escuta e que não consegue entender o que o cantor falou, uma frase que ele canta, uma palavra que ele diz, a gente canta errado, entende errado. E isso é muito importante. Então, toda aula de técnica vocal, eu preciso trabalhar maneiras para que eu possa falar claramente, para que eu possa pronunciar corretamente as letras. E aí eu ter clareza no que eu estou fazendo, na minha produção vocal. Então, eu trabalho o corpo, eu trabalho a minha respiração, eu trabalho a saída desse ar através da dicção e da articulação. E aí, o que acontece? A nossa voz, quando ela sai, ela passa pelas pregas vocais, surge a onda sonora, resultado da nossa produção vocal. Só que essa onda que nasce na prega vocal, ela vai sofrer transformações no nosso corpo. E aí essas transformações vão produzir a voz que você escuta no final do processo. Tanto que é interessante, a minha voz que eu ouço, que eu conheço como minha, ela é diferente da voz que você, porque eu me ouço essas transformações produzidas, né, nessa onda que nasce na prega, mas eu me ouço com o meu ouvido interno, assim,
entre aspas. E você está me ouvindo o que está saindo para fora. Tanto que é comum quando a gente se ouve em gravações, a gente estranha, acha feio, acha estranho, porque a gente está acostumado a se ouvir de forma diferente. Mas essa voz que eu escuto internamente ou que você escuta quando você está me ouvindo, ela é resultado de um fenômeno físico que se chama ressonância. Ou seja, a onda nasce e ela vai propagando dentro do nosso corpo e ela vai produzindo modificações até que ela saia diferente, saia transformada. E aí a gente trabalha a técnica vocal com relação à ressonância. Por quê? Porque eu trabalho essa transformação da voz para melhorar a qualidade dela, para melhorar o resultado final dela. Se eu estou cantando, eu vou cantar mais bonito, se eu trabalho a ressonância. Se eu estou falando, eu vou projetar mais a minha voz, vou minimizar o esforço na minha garganta, e com isso, o que eu estou fazendo? Evitando ficar rouca. Então, trabalhar exercícios para eu descobrir como transformar a minha voz é muito importante. Então, basicamente, uma boa aula de técnica vocal, um bom trabalho fonoaudiológico, ele tem que envolver esses 4 aspectos. Tem que envolver o corpo, tem que envolver a respiração, a dicção e a articulação e a ressonância. É como se eu pegasse esses 4 itens assim, colocasse dentro do saco, juntasse e misturasse. Essa é a minha voz. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Como que eu posso trabalhar esses 4 aspectos para melhorar a produção da minha voz? Então, espero que tenha ficado claro e me aguardem que no nosso próximo vídeo, então, a gente vai falar mais um pouquinho, porque agora o objetivo é a gente tomar consciência desses 4 aspectos e de como que eu posso trabalhar cada um deles de forma individualizada para automatizá-los, para que eu possa aplicá-los quando eu estiver falando ou cantando, mas sem precisar de pensar neles. Imagina, eu tenho que pensar aqui que eu estou falando com vocês e que eu tenho que trabalhar a minha ressonância, a minha projeção. Eu não vou falar, mas eu já trabalhei o processo da ressonância, já descobri como ajustar a minha voz, e aí na hora que eu chego aqui na frente da câmera para falar, ela simplesmente acontece, já automatizou. Esse que é o objetivo. Por isso que se repete nos exercícios, numa aula de técnica vocal. Por isso que a gente sempre faz uma sequência. É nesse sentido. Porque se eu tiver que parar para pensar, eu deixo de falar e deixo de cantar. Eu tenho que usar esses aspectos, mas eles só podem ser um suporte para mim produzir a minha voz. Combinado? Então, espero que isso fique bem claro para vocês e a gente então continua no próximo vídeo. Até daqui a pouquinho.